Olá, vamos com mais um cafezinho e vamos falar mal de orientação a objeto? Ou pelo menos vamos falar mal da forma que normalmente a gente, e aí eu estou me incluindo, fez, faz, possivelmente vai fazer orientação a objeto? Vamos lá? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório. Quase todo dia eu tenho um cafezinho aqui que eu falo enquanto eu tô tomando meu cafezinho, né? E eu falo sobre temas de computação, desenvolvimento de software, essas coisas aí que muita gente fala na internet, só que eu falo de um ponto de vista de quem tá na indústria e na academia também, né? Tem um pezinho na indústria e na academia, ali tô terminando meu mestrado, né? E com casos reais, né? E eu tô falando desse livro aqui, ó, faz bastante tempo, né? The Pragmatic Program. Eu tô passando por todas as regras, já tô na regra. Deixa eu dar uma olhada, eu tô na regra 51, né? 51 é uma boa ideia, essa regra é muito boa. E cheguei no ponto que eles começam a falar mais ou menos mal de orientação a objeto. Não tão mal assim, mas a maneira como a gente olha a orientação a objeto, muito voltado para um problema específico que a orientação a objeto surgiu para responder, mas que assim não é mais tão comum, né? Então, para começar, vamos lá. Quais que são as quatro dicas aqui que o livrinho fala aqui, né? O Pragmatic Programmer, né? A primeira, assim, não pague o imposto da herança, né? Não pague o imposto de herança, né? E aí tá falando de herança de orientação a objeto, né? Prefira interfaces para expressar polimorfismo, né? Depois ele tem mais duas regras que eu vou tentar encaixar tudo aqui, que é delegue para serviços que tem um, não que é um, né? E depois use mixins to share functionality, misturas, né? Acho que é misturas, né? Eu não tô lendo o livro, tô lendo as regras, mas eu quero falar da minha experiência, né? Parametrize sua aplicação usando configuração externa. Então o que ele está falando é o seguinte, né? Em vez da gente ficar tentando achar comportamentos específicos, né? A gente deve cair para o nível de funcionalidade, o nível de em vez de olhar no macro qual que é o comportamento específico, em vez de tentar entender a espécime em si, vamos olhar ali no começo. Né? Quando a gente vai estudar orientação a objeto, a gente sempre bota ali, tipo, não sei quem é um cachorro, o cachorro late, né? Não sei quem é o gato, gato mia. Aí tenta achar o comportamento parecido dos dois, e aí vê, tipo, emite som, alguma coisa, que é. Cara, são exemplos muito ruins. Muito ruins mesmo, né? E isso talvez venha da onde surgiu a orientação a objeto. Então, a orientação a objeto surgiu de interface gráfica, né? Era uma forma de se modular a interface gráfica de forma mais rápida e tudo partia de um conceito de componente. Você tinha o componente lá, você tinha os objetos, né? Muita coisa saiu dessa ideia de orientação de interface gráfica, que são ideias muito legais, mas é difícil de lidar com isso. E assim, eu acho que foi legal enquanto se usou bastante, né? Deu muito aprendizado, assim. Eu não sou aquela pessoa que vai. Porque tal pessoa era boa, que não faço isso. Não faço isso. Eu tento entender o passado ali, o que erraram, o que acertaram, o que a gente pode aprender, o que teve de aprendizado ali naquilo, né? Tanto que eu sempre falo aqui de orientação a objeto desse ponto de vista. Tipo, cara, eu uso uma linguagem que ela foi inicialmente orientada a objeto. Hoje em dia, quer dizer, ela foi inicialmente surgiu num contexto onde as linguagens orientadas a objetos eram muito comuns, né? Tanto que existia ali o conceito de objeto distribuído, que era um conceito assim que, cara, muito difícil você usar. Até tem, eu vou falar isso talvez no meu vídeo de RCP, né? Tem alguns conceitos de se usar ali, de objetos distribuídos, pode ser bons, né? Mas é difícil hoje em dia ter, né? Hoje em dia a gente usa serviços, mas é um conceito diferente ali, né? Mas, no conceito de orientação a objeto, assim, você tinha ali as interfaces que elas iam derivando. Então, o botão era um componente gráfico, o botão tinha ali elementos do componente gráfico, ele se comportava como um componente gráfico, mas era diferente, galera. Era diferente ali, tipo, eu acho que até a maneira como a gente olha a orientação a objeto sem olhar a interface gráfica, que pode ser bom para aquele caso, ainda pode ser bom ali. Se você pegar ali sistemas orientados a objetos, ali como o Vaadin, né? O Vaadin é um sistema orientado a objetos, né? Que eu uso, que ele tem, eu uso de vez em quando em alguns projetos, né? Que ele tem um interface gráfica, né? Renderização no back, né? Ele é Java e cospe HTML. E aí você tem ali dentro dele um sistema de orientado a objetos, né? De delegação, de múltiplas heranças, né? Que, não sei o que, uma tabela, tal coisa, que tal coisa, que tal coisa. Ou se você pegar também uma interface gráfica ali, pega, sei lá, o Swing, não, Swing é muito antigo.
código ali. Tem um novo que é a OpenJFX. OpenJFX é muito bom, já usei. Dá para fazer interfaces Javas muito boas para Windows Blá, eu nem sei qual Windows tá, né? 25, 11, sei lá, não sei, né? Para Linux também, ele faz isso e faz multiplataforma. Fica bonitinho, tá, galera? Fica bonitinho, não fica aquelas coisas feias de Java anteriormente, fica bonitinho, né? Aliás, quem fazia bonitinho era o SWT, que era o do Eclipse, mas aí depois aí ficou meio ultrapassado. Hoje o OpenGFX faz bonitinho. Se você quiser fazer uma interface gráfica bonitinha, fácil, não vai para aquela lentidão horrível do... Ah, até esqueci o nome lá do... Não é do Atom, né? Aquele lá do Node, que encapsula o Node. Não vai para aquilo. Vai para o OpenGFX, que é mais leve. É bem, você vai ver que a aplicação é bem mais leve e, assim, tem todas as funcionalidades aqui de uma linguagem moderna, né? Então, assim, voltando aqui, né? Então, aquela história de, você tem um animal, você tem não sei o que, cara, isso aí não existe mais, né? O que eu recomendo para orientação a objeto hoje, né? Você tem funcionalidades ali que você vai compondo elas. Por exemplo, eu tava fazendo esses dias um cara que era um exportador era um dump, né? Eu tenho uma tabela que eu quero fazer o dump dela, né? E aí, em vez de eu pegar e fazer assim, ó, o dump exporter, o CXV dump exporter. Não. Eu não fiz isso, né? Eu identifiquei o quê? E aí eu segui todas as regras aqui, sem lembrar desse livro. Primeiro, assim, eu parametrizei a minha aplicação usando configurações externas. Então, assim, por padrão, ele é CSV. No dia que eu precisar de outra coisa, eu vou ter que configurar só o quê? Só o formato. Configurando o formato, aquele carinha ali que eu exporto, eu vou ler só o formato. Aquele cara só lê o parâmetro do formato e ele vai me trocar. Ele me troca o quê? Porque ali eu tenho um exporter. Quer dizer, um file writer. É só eu trocar aquele writer ali, né, que tem uma funcionalidade bem capsuladinha, que tem comportamentos similares, por outra coisa. Eu não preciso trocar o todo, né, que aí normalmente você trocava o todo e ficava discutindo o que era em comum e o que não era em comum. Não, deixa o todo como todo. E aí o que não é em comum, aquilo dali é exatamente o que você tem que extrair. Você pode extrair. E, aliás, eu recomendo você extrair as outras partes também, né? Aliás, nesse meu, eu tenho, se não me engano, ele é um exporter, que ele tem uma queue ali internamente, tem um cara que controla a queue ali dentro, né? Tem um componente ali que é que controla a fila, né? Que ele, eu nem lembro como é que eu chamei o nome, né? Dele. Aí depois eu tenho um cara que extrai os esquemas e gera os esquemas, gera as colunas, né? Porque, sei lá, vai que eu tô usando ali depois alguma outra coisa, né? Um XML, não sei. Se eu usar um XML vai ser diferente, né? Mas por enquanto a necessidade é só CSV, né? Eu sei que quando a gente fala de exportar coisas em telecom, tem uma afinidade de formato, né? A galera gosta de um monte de formato. Mas nesse caso era CSV mesmo, né? Eu tenho aquele cara que extrai as colunas do CSV, né? E depois ele extrai as colunas, depois ele processa os campos, porque ele pega um objeto e cospe todas as colunas em formato da maneira como o CSV Exporter vê, né? Que é um array, né? Todo CSV Exporter CSV, ele só recebe array de string, né? E aí, o cara que escreve, ele também tem uma interface comum, né? Então eu estou fazendo o seguinte, em vez de definir um serviço eu ver a essência do serviço, eu vejo as responsabilidades do serviço. E aí vejo aquilo que vai variar. Eu não estou mais olhando para o todo, eu estou olhando para o micro, né? Essa é a grande mudança aí que a orientação a objeto mudou nos últimos 20 anos. A maneira como se fala, a maneira como se discute, a maneira como se projeta serviços, né? A gente está falando do micro agora, não mais do macro. Eu não estou falando da essência máxima ali, tipo... E a gente tem, assim, do serviço que a gente usa... Por exemplo, a gente tem aqui... Se você pegar bem... a gente faz Kafka Connect, né? Connectors, né? E Kafka Connectors tem isso, né? Porque você bota uma classe lá que é o connector, né? E aí você define isso, né? E tem vários dela que a gente fez meio que bizarro, né? Porque a gente define um connector, né? Então, o correto seria definir um connector padrão ali, cara, define um padrão. Beleza, aquele padrão. E depois você vai no componente que você quer mudar, aí você define qual que é o valor padrão, né? O valor padrão vai estar ali, aquele comportamento. Quando você quer mudar, você define outro. Então, eu quero exportar em tal formato. Então, eu quero só mudar o formato. O outro comportamento vai continuar tudo igual, porque você está usando uma mistura de comportamentos. Você está fazendo o quê?
você está delegando a responsabilidade para outros componentes, né? Então, quando você delega para outros componentes, trocar o componente é muito fácil. Não é trocar o objeto, né? É como se você disser, ó, quero montar um Frankenstein aqui. Vamos usar o filme Frankenstein, né? Quero montar um Frankenstein, então eu vou fazer o Frankenstein 1, Frankenstein 2, né? E aí você tá montando ali um monte de coisa pra montar um corpo gigantesco. Não, eu só fazer assim, beleza. Qual que é a diferença desse Frankenstein 1 pra esse Frankenstein 2? Ah, esse aqui ele tem que ter um braço diferente. Troca o braço. Troca o braço. Troca o braço. E aí você tem que modelar as responsabilidades do seu objeto. Essa é a grande questão. Você tem que olhar, você não olha pro total, para o que o objeto é, mas pro que o objeto tem. Que é aquela delegue para serviços que tem. Ele fala assim: delegue para serviços. Aí tem A é melhor do que A. Então, assim, você sempre pensa assim: a minha classe vai ter, né? Então eu posso ter ali, por exemplo, vamos falar que você está implementando ali um endpoint ali, que ele vai exportar alguma coisa, sei lá, fazer algum X, né? E aí você recebe uma requisição, aquele endpoint lá, sei lá, vamos pegar o caso do DDD, né? O caso do DDD era assim, overbooking, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou despachar o navio, né? Aí despachar o navio, carrego todas as cargas, do para despachar o navio, aí, opa, identificou que tem overbooking, né? O que eu faço? Aí você tem várias políticas de overbooking, né? A política de overbooking tá controlada no navio, tá associada ao navio. Então, assim, em vez de você ir lá e ter uma requisição que vai ter ali, ó, responde requisição de overbooking, não. Você vai pegar só o parâmetro do navio ali e dizer assim, ó, qual que é o parâmetro do navio? Vai requisitar o cara que executa a política de overbooking baseado naquele parâmetro, né? Que aí pode ser, né? Aí eu não lembro. O que pode ser overbooking? Eu não lembro, né? Overbooking, para que você não saiba, né? O livro do DDD tem esse caso aí, ele escreve bem, né? Ele fala o seguinte, né? Quando você carrega um navio, normalmente as pessoas carregam 10% a mais. Por quê? Porque normalmente 10% é o número de carga que fica faltando no final, de espaço, né? Então carrega 10% a mais e sabe-se que normalmente vai cheio o navio, né? Só que às vezes a sorte não bate, dá mais que esse falta menos que esse 10%. Aí você tem um overbook, quando existe mais carga do que lugares. Aí tem uma política de embarca isso aqui no próximo navio, o que faz com essa carga aí, né? E tem várias políticas, você pode ter várias políticas, e essa é uma das formas de solucionar. E aí a solução é você definir o que é a política do overbook e quais são, dar nome para elas, né? Uma solução sempre assim, dar nomes para ela. Por quê? A gente está sempre dando nomes. E aí o que é interessante, né? Você não pagar a taxa de herança. Você não, cara, não vai lá e tenta definir, por exemplo, não vai lá e tenta no macro, qual que é o endpoint, por exemplo, vamos pensar aqui nesse caso aqui. Esse navio aqui ele não é um navio tal, então eu não vou ter que fazer uma requisição aqui, eu vou ter que fazer uma requisição assim. Não, faz a requisição no lugar certo. Deixa que a configuração do serviço se resolva, que o serviço identifique, tipo, opa, tem overbooking aqui, eu tenho que chamar a política de overbooking. Aí vê quem dá da política de overbooking, ele resolve que vai instanciar, e o meu cara que faz a carga do navio, ele só depende de uma interface, que vai fazer, sei lá o que for, né? Então, você tem que modelar serviços dessa forma, né? Então, observe que eu não estou falando mal de orientação a objeto. Eu não estou, porque a gente continua tendo interfaces, comportamentos, objetos, né? A gente continua tendo, né? Objetos encapsulando comportamento, objetos encapsulando interfaces, né? Objetos encapsulando datas ou dados móveis, como eu falei anteriormente ali. A gente continua tendo isso. A diferença é que a gente está saindo do nível mais global para o nível mais local. A gente está, em vez de identificar o animal em si ali, né? E, cara, os exemplos de ensino de orientação a objeto, né? São horríveis, eu tenho um carro, o carro tem 4 rodas. Eu tenho um navio, o navio não tem rodas, mas um carro anda, o navio anda. Porra, cara, isso aí... Bicho, quando é que tu vai fazer? Talvez isso aí tenha vindo ali de alguém que, sei lá, pensou ali em implementar um joguinho, mas isso é horrível, cara. Quando é que você vai modelar um navio, um carro? Eu já modelei carro. Vou ser sincero com você. Eu já modelei carro, né? Porque o meu primeiro trabalho foi com navegação robótica.
E na verdade você não modela carro, você modela a posição. Você fala assim, eu vou do ponto X para o ponto Y, o que abstrai totalmente. Se fosse um robozinho ali, o algoritmo que eu implementei ali de navegação robótica, ele não ia perceber. E na verdade, assim, tipo, eu nem tinha essa consciência de orientação a objeto, eu era péssimo em orientação a objeto na época, né? Porque, aliás, isso aí eu comecei com C++, depois a gente foi para Java, essa aplicaçãozinha, esse estudo. E o grande problema dali, na verdade, é que as interfaces do robô já eram era um, quando ali você já tinha as interfaces de eu quero a câmera, tem câmera, não tem câmera, se não tem câmera não volta nada, se tem câmera volta alguma coisa. Você tinha vários adapters que eu lembro, né, sei lá, isso faz 20 anos, galera, tipo. Mas eu lembro que navegação era só com posição, né? E tinha até alguns interessantes, né? Eu lembro que eu entendi o que era a orientação a objeto muito nisso, né? Por exemplo, eu cheguei. Aí eu vi lá, tem o set position, né? Eu vou botar o set position pra tal e ele vai se mover pra tal. Ele não se moveu. Eu falei. Aí eu fui ler a documentação. Set position muda a posição para tal. Beleza, é isso que eu preciso. Ele tem que se mover. Aí eu, tá com problema, tá com problema. Aí eu lembrei daquela. Na verdade eu não tinha lido esse livro, né? Mas assim, aquela regra lá do select is not broken. Se você se não tá funcionando, talvez você tenha entendido errado, né? Aí eu falei, peraí, vou ler a documentação. Aí eu comecei a ler todos os métodos. Aí eu vi lá que tinha um set position e tinha um move. Tipo, para a posição tal. Era bem parecido o método, tinha os mesmos argumentos. Você tinha um X e Y, você tinha um X e Y, né? E aí, quando você tinha um move, né? Você tinha duas posições, né? Tipo, você tinha que. Você primeiro setava a posição inicial, e aí você dava uma pra ele ir pra uma posição tal, né? E aí, depois eu percebi que era uma coisa muito interessante, né? Ele calculava coordenadas polares, né? Girava o robozinho e ia, né? E aí pra mim era bem melhor, não vou usar o XY, eu vou usar coordenadas polares, né? Tanto que o algoritmo que eu implementei lá, ele usava coordenadas polares, né? Então eu sempre estava ali ajustando a direção do robozinho e a velocidade, né? Ajustando a direção. Coordenadas polares é bem melhor quando você vai trabalhar do que com a navegação robótica, né? No caso, do que posiçãozinha. A posiçãozinha só funciona quando você vai fazer mapinha ali do algoritmo de Dijkstra. Caso você não saiba o algoritmo de Dijkstra. Se você nunca usou o algoritmo de Dijkstra, beleza, né? Tipo, o pessoal fala que não precisa de grafos, né? Então, pessoal, era isso, né? Falei um pouquinho mal de orientação a objeto, né? Acho que aí acabou aí essa parte aí que ele fala de orientação a objetos. A próxima parte ele vai falar de concorrência, né? Tentei aí pegar 5 regras numa só, né? E aí, volto para as dicas aqui, galera. Não pensa no macro, pensa no micro. Quando vai fazer orientação a objeto, pensa no micro. No micro, comportamento. E aí muda o comportamento. Vai compondo o seu. Não. Por exemplo, pensa ali numa configuração. Eu tenho um cara que exporta. Em vez de eu trocar o cara que exporta, eu troco como ele escreve. E aí, o que for comum, você vai. Cara, tenta ao máximo não extrair uma interface macro, né? E aí vai só na micro, vai criando a micro. No fundo, se você precisar de extrair uma interface macro, você pode compor ela. Aí fica fácil, cara. Fica fácil. Prometo isso. E aí depende, prefiro interface para expressar polimorfismo, né? Então, se você vai expressar polimorfismo, tente criar uma interface. Só que eu não gosto de criar interface primeiro, tá? O que eu faço? Eu crio uma interface para depender só dela do lado de fora. Dentro, eu faço de uma forma que é uma interface. E aí, quando eu precisar daquela interface, aí eu separo. Por exemplo, o cara que eu falei lá, que é o que exporta CSV, ele é um só record exporter, né? Mas ele exporta SSV, né? No dia que eu precisar de ou o que eu vou fazer? Eu crio o record exporter, sei lá, XYZ, e crio o CSV. E aí eu vejo ali como é o que tem em comum, o que não tem em comum. Porque se tiver coisa em comum, eu deixo ali como uma classe abstrata. Se não tiver coisa em comum, eu deixo ali como uma classe, uma interface mesmo, né? Delegue para serviços que tem, não que são, né? Use mixins, eu acho que mixin tá nisso aí, né? De trabalhar com posição, combinação de interface. Você tem uma interface, você vai compondo o seu serviço ali, né? Assim, eu até poderia ler de novo, mas assim, ele só usa mixin, tipo, que você mistura por dentro, né? Posso estar falando besteira, mas assim, foda-se. Tem uma galera que é muito ligada ao termo, né? Galera, assim, cafezinho, isso aqui, ó. Eu peguei esse texto aqui, eu tô lendo e falando da minha experiência, tá, galera? Eu não preparei
Nada muito elaborado sobre isso aqui, não, tá? Pode ser até que muitas vezes eu lembro, eu termino de fazer o vídeo e eu lembro assim, pô, cara, falei besteira ali, né? E aí depois eu corrijo, né? E aí, por fim, parametrize a sua aplicação usando configuração externa. Isso é muito bom, tá, galera? Isso é muito bom. Isso se... Pensa só com você como você vai fazer a aplicação. Em vez de você ficar ali pensando nos... Cara, pensa no comportamento padrão, faz o comportamento padrão. E aí depois, quando você for assim, poxa, mas pode ser que possibilidade, você adiciona um parâmetro ali que, no fundo, aquele comportamento específico vai ler aquele parâmetro e vai trocar. Vai funcionar, vai ficar bom, vai por mim, vai. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, eu espero ter te ajudado, então dá o like, compartilha, faz o que você quer com esse vídeo aí, cara, você é livre, né? Eu peço as coisas, mas assim, eu não cobro nada de vocês, né? Eu não faço, eu não... Eu tento nos meus vídeos não jogar demandas pra galera, né? Tipo, você tem que fazer isso! Bicho, não tem que fazer nada. E se alguém disser que você tem que fazer alguma coisa, essa pessoa tem que ser ou sua mãe, ou sua esposa, e seus filhos. Meu filho fala assim, papai, você tem que fazer tal coisa. Não, não faço, meu filho, não faço. Então é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado e sucesso.